tá tudo certo, pode começar? Abel, claro, sobre essa partida de hoje, né, o resultado não foi o esperado e você toca num ponto importante que é o calendário brasileiro, ora vai contra e dessa vez foi a favor, né? O Palmeiras está 9 dias sem jogar, o Corinthians foi a Cuiabá, foi a Argentina, então a gente até esperava algo diferente por conta disso. Eu queria que você fizesse a análise do jogo e, claro, também sobre essa situação. Acho que vocês já me ouviram dizer várias vezes que precisamos de 3 dias, não basta 3 dias para ter a equipa ao melhor nível. Mas falando do jogo, estamos a falar de um jogo, eu vou ser muito específico naquilo que vou dizer. Pagamos pela falta de eficiência da nossa equipa e pelos nossos próprios erros. Tudo o resto é fé de Iber. Abel, boa noite. No jogo contra o Fortaleza, você também cita os erros defensivos cometidos pelo Palmeiras que acabaram gerando aquele empate em casa em 2-2. Já são 7 gols sofridos nesses últimos 3 jogos, contando aquela partida fora de casa contra o Juventude também. Esses erros defensivos citados por você mais uma vez, você acredita a quê? Qual é o problema do Palmeiras nesse momento, e principalmente olhando para os 2 resultados que não vieram nas últimas rodadas, do porquê o Palmeiras tem apresentado essas falhas defensivamente? Obrigado. Erros individuais. Visto como é que foi o golo que sofremos, o primeiro golo contra o Fortaleza? Lembra-se como é que foi? Como é que foi? Um corte falhado dentro da área e um remate exterior que fizeram o 1-1, igual ao golo que o Garro fez. O Garro conseguiu fazer um golo fora da área, que nós dentro da área, com a baliza sem goleiro, nós não fomos capazes de conseguir fazer. O segundo golo que nós sofremos contra a Fortaleza, como é que foi? Exatamente igual. Como é que foi? Exatamente igual. Claro, são erros individuais. É falta de... Nós temos que perceber que hoje era um jogo onde uma equipa como o Corinthians está a lutar para não descer a divisão e uma equipa como o Palmeiras está a lutar para ser campeão. E o que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso andar aqui às voltas. O Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Tu em 30 minutos resolvias o jogo. Se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians, hoje, com erros que nós demos, com golos que nós oferecemos, porque o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e a aproveitar os nossos erros, e aproveitou bem, foi este o jogo. Nós fizemos 15 ou 16 remates contra 6 do nosso adversário. Vou-te só lembrar de alguns. Veiga na primeira parte, Lopes na primeira parte, Filipe na primeira parte, na segunda parte Aníbal dentro da área, Dudu, Rony. Quando tu num jogo como este, que é definido por detalhes, tu não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens, vais lá em 30 minutos. O Corinthians não tinha feito um remate. Foste uma, não fizeste, 2, não fizeste, 3, não fizeste, 4, não fizeste. E depois ofereces um golo. É duro, claro que é duro. Isso são os jogadores, eu sei que os jogadores não querem falhar, mas este tipo de erros pagam-se caro, como falaste muito bem. Basta ver a forma como sofremos os últimos 4 golos e a forma como não fomos capazes de traduzir em golos. Apesar de sermos um dos melhores ataques, devemos muitos golos à nossa equipa por falta de eficácia, de não finalizar, que foi o que aconteceu hoje. Nos primeiros 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Portanto, volto a repetir, hoje pagamos pela falta de eficiência e pelos nossos próprios erros. Tá tudo bem? Tá bem? Ô Abel, o Palmeiras teve data FIFA, depois teve jogo contra o Fortaleza, que precisava ganhar em casa, não venceu. Aí teve 9 dias de folga, jogo hoje de novo perdeu para o Corinthians aqui na Arena Itaquera. Abel, de novo? Como assim? Não ganhou e perdeu hoje de novo, né? O Palmeiras está tendo muita folga. O Palmeiras jogava melhor quando jogava quarta e domingo. É muita folga e pouco futebol. O que você, ao que você representa isso? Você está errado no que está a dizer, completamente errado. Está a tentar influenciar. Você viu o jogo que eu vi hoje? Eu vi o resultado. Ok. Então, resultado 2-0 para o Corinthians. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria entender o motivo da saída do Estevão, o que aconteceu. Pediu para sair.
pediu para sair. Sim. E com relação à partida de hoje, nessa derrota, o Palmeiras há um bom tempo, né, não joga 2 vezes na semana. O que fazer de trabalho para o jogo agora de sexta-feira contra a equipe do Grêmio? Nós não fizemos hoje. Em 30 minutos podíamos ter resolvido o jogo e não fomos capazes de o fazer. Não tem nada a ver com o que o teu colega disse, não tem nada a ver, ele não sabe o que está a dizer. Portanto, o que conta é o resultado. Parabéns ao Corinthians, ganhou 2-0. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. O Palmeiras, desde que foi eliminado da Copa Libertadores, só tem o Campeonato Brasileiro e encara, né, tem que encarar todos os... Então, isso era o que nós precisávamos de hoje. Hoje, para ganhar este jogo, precisávamos dessa eficiência. A eficiência que tu tiveste hoje a resolver este problema era o que nós precisávamos ter hoje dentro do campo. Tudo o resto é pergunta de jornalista que não tem nível para entender tudo o que passa no mundo do futebol. Então o time tem que encarar todas as partidas como finais. Claro que sim. Hoje perdeu uma e tem a chance de se afastar um pouco do Botafogo. Eu queria saber como fica a questão mental, como trabalhar o mental dos jogadores para continuar encarando esses 6 jogos que faltam como finais e buscar essa liderança, esse título que vai ser difícil. Olha, nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições. Mas nem o Ayrton Senna foi capaz, de quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. Estamos, de facto, não era o resultado que nós queríamos, em função daquilo que foi a nossa falta de eficiência e os erros que cometemos e que oferecemos ao nosso adversário, os 2 golos que fizeram, que foi dos 4 últimos golos que sofremos, são golos esquisitos e que quem quer ser campeão não os pode sofrer, mas vamos continuar nesta luta. Felizmente estamos a lutar para ser campeões e vamos lutar até ao fim. Abel, boa noite. Assim como você já falou nesse coletivo, o começo do jogo do Palmeiras foi muito bom, muito para frente. Foi avassalador. Infelizmente nós não conseguimos, pressionamos, recuperamos, metemos a bola dentro da área, o goleiro do nosso adversário fez grandes defesas, mas infelizmente não fomos hoje, porque somos um dos melhores ataques, de poder, na primeira parte, dos primeiros 30 minutos, resolver o jogo. Não fomos capazes. A eficácia que o Corinthians teve, nos 6 remates que fez, e 2 deles fomos nós que entre aspas, que lhes oferecemos, foi erros individuais, e não há como nós fugirmos disto, infelizmente. E os erros pagam-se caro, e isso ditou no final. E o teu colega disse muito bem que conta para ele é o resultado, verdade, 2-0 para o Corinthians, parabéns para o Corinthians, acho que fez um grande jogo, naquilo que o teu colega disse, portanto, é o resultado que conta de facto, mas a falta de eficiência que nós tivemos e os erros que nós cometemos, quem quer ser campeão não os pode cometer. Abel, boa noite. Você fala muito sobre eficiência e erros individuais. Muitos desses jogadores provavelmente vão permanecer o ano que vem. Você acha que cai um pouco o peso nas costas desses atletas para o ano que vem? Esse negócio de eficiência? Não sei se vão permanecer ou não. Nós fomos das equipas que mais mexeu a meio da época. Vendemos o nosso centroavante, o Hendrick. Eu acho que de todas as equipas que lutam pelo título, naquilo que tem que ver com o quesito centroavante, nós, entre aspas, fomos os mais prejudicados, mas por fruto da capacidade, da competência de um dos nossos jogadores. Perdemos no bom sentido, perdemos o Luís Guilherme, também o Luá, foram jogadores que nós vendemos em função daquilo que eram as propostas. Entraram 2 jogadores no clube, que foi o nosso Maurício e o nosso Filipe, que estão connosco desde o meio do ano. E não sei, no final do ano nós vamos ver, em função daquilo que for o rendimento dos nossos jogadores, e escolher aqueles que continuarem com fome para ganhar, porque derby não chega a jogar bem como nós jogamos os 30 minutos, é preciso competir, e eu acho que nesse quesito sim, acho que o Corinthians foi mais viril, foi mais agressivo, fez mais faltas e aproveitou a nossa falta de foco e concentração naquilo que são os detalhes, e o exemplo disso são os 2 golos que nós sofremos, não só no Corinthians, mas também com o Fortaleza.
conquistando títulos. Essa talvez tenha sido a temporada que ela ainda não encerrou, né? O Palmeiras continua na briga pelo Brasileiro, mas talvez seja a temporada que o Palmeiras ficou mais longe de vencer mais títulos. Você considera Comparado isso com o Corinthians? Está a comparar com o Corinthians? Não. Então. Estou falando Com o próprio Palmeiras. com o próprio Palmeiras em relação aos seus 4 anos. Certo. Essa é a temporada que o Palmeiras menos chegou e por quê? E mesmo menos chegando, ganhou um título. Porque os nossos adversários estão mais fortes, porque os nossos adversários se reforçaram, porque os nossos adversários investiram e porque nós não jogámos sozinhos, já te disse. O Ayrton Senna competiu em 10 anos, de 84 a 94, ganhou 3 títulos. Nós em 4 anos ganhamos os que ganhamos e vamos continuar mais um ano pela frente e nós vamos lutar até o fim, sabendo que neste momento o Botafogo tem a vantagem toda. Já o ano passado competiu até o fim e nós vamos continuar a fazer o nosso melhor no sentido de chegar ao fim ainda com a possibilidade de lutar pelo título. Abel, boa noite. Caso vai dar para o quarto, o que foi treinado, apresentado no último jogo? O que você acha que o Palmeiras ficou devendo hoje ou o que faltou hoje para sair com a vitória? Eu gostava que amanhã, depois de todas as perguntas que me fizeram, vocês fizessem o título que tem que ser feito. E o título da manhã que eu gostava de ver, para gente que é profissional e competente, é o seguinte: o Palmeiras pagou pela sua falta de eficiência e pelos erros próprios que cometeu. É isto. Ponto. Quem for intelectualmente inteligente, quem for profissional, sério e competente, é isto que vai escrever. Está bem? Até logo. Qual?